E aí pessoal, eu sou o professor Igor, mestre em História, e este é o canal História Super Sincera. Neste vídeo nós damos seguimento com a leitura do livro A Lei, uma leitura com alguns comentários que nós julgarmos pertinentes. Já é a parte 3 e você pode acompanhar nesta playlist as partes 1 e 2 da nossa leitura. No momento nós estamos na página 23, no capítulo chamado A Função Própria da Lei. Okay? Então, página 23 desta edição do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Okay? Então vamos aí, a função própria da lei e, claro, aproveite para se inscrever no nosso canal História Super Sincera e não perca mais vídeos como este. E sinceramente, pode-se pedir outra coisa à lei senão a ausência da expoliação? Pode a lei, que necessariamente pede o uso da força, ser usada racionalmente para outra coisa que não seja a proteção dos direitos de cada pessoa? Desafio qualquer um a tentar usá-la de outro modo sem pervertê-la e, consequentemente, colocando a força contra o poder. Esta é a mais funesta e a mais lógica perversão que se possa imaginar. Deve-se, pois, admitir que a verdadeira solução tão procurada na área das relações sociais está contida em 3 simples palavras: a lei é a justiça organizada. Ora, vejamos bem, quando a justiça é organizada pela lei, isto exclui a ideia de usar a lei, ou seja, a força, para organizar qualquer outra atividade humana, seja trabalho, caridade, agricultura, comércio, indústria, educação, arte ou religião. A organização pela lei de qualquer uma dessas atividades trairia inevitavelmente a organização essencial, a saber, a justiça. Sinceramente, como se pode imaginar o uso da força contra a liberdade dos cidadãos sem que isso não fira a justiça e o seu objetivo próprio? Próximo título: A sedutora atração do socialismo. Aqui eu esbarro no mais popular dos preconceitos de nossa época. Não se acha suficiente que a lei seja justa, pretende-se também que seja filantrópica, que esse é o principal equívoco popular. Não se julga suficiente que a lei garanta a cada cidadão o livre e inofensivo uso de suas faculdades para seu próprio desenvolvimento físico, intelectual e moral. Exige-se, ao contrário, que espalhe diretamente sobre a nação o bem-estar, a educação e a moralidade. Este é o lado sedutor do socialismo. E eu repito novamente, estes 2 usos da lei estão em contradição um com o outro. É preciso escolher um ou outro. Um cidadão não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser livre. Próximo subtítulo, já na página 24. A fraternidade forçada destrói a liberdade. Olha a força desta frase de Bastiat. A fraternidade forçada destrói a liberdade. O senhor de Lamartine escreveu-me certa vez o seguinte, abre aspas: sua doutrina é somente a metade do meu programa. Você parou na liberdade, eu já estou na fraternidade, fecha aspas. Eu lhe respondi: a segunda metade do seu programa destruirá a primeira. Com efeito, é-me impossível separar a palavra fraternidade da palavra voluntária. Eu não consigo sinceramente entender como a fraternidade pode ser legalmente forçada, sem que a liberdade seja legalmente destruída, e, em consequência, a justiça legalmente pisada. Que trecho excepcional de Bastiat. A expoliação legal tem 2 raízes. Uma delas, como já lhe disse anteriormente, está no egoísmo humano, a outra na falsa filantropia. O próprio egoísmo, na verdade, seria a falsa filantropia, né? Antes de ir além, creio dever explicar exatamente o que entendo pela palavra expoliação. Vamos lá, próximo então capítulo aqui, ó. A expoliação viola a propriedade. Então primeiro ele vai falar do sentido material
do que seria a espoliação. Não uso esta palavra como se faz frequentemente numa acepção vaga, indeterminada, aproximativa, metafórica. Faço-o no sentido absolutamente científico, isto é, exprimindo a ideia oposta à ideia de propriedade, salários, terras, dinheiro ou outra coisa qualquer. Quando uma porção da riqueza passa daquele que adquiriu sem seu consentimento e a compensação devida para alguém que não a gerou, seja pela força ou por astúcia, digo que houve violação da propriedade, que houve expoliação. Então, toda a propriedade que eu possuo, que eu adquiri de forma justa. Então eu tenho salário, terras, dinheiro de forma geral, qualquer outra coisa que eu possua, qualquer bem material que eu possua. Se isso sai das minhas mãos sem meu consentimento, se isso vai para outra pessoa, por força, por esperteza de quem está me tomando, então está havendo violação da minha propriedade. Portanto, está havendo expoliação. Digo que é isto que a lei deveria reprimir para todo o sempre. Quando a própria lei comete um ato que ela deveria reprimir, nesse caso a expoliação não é menor, porém maior, e do ponto de vista social com circunstâncias agravantes. Só que, em tal situação, a pessoa que recebe os benefícios não é responsável pelo ato de expoliação. Tal responsabilidade cabe à lei, ao legislador e à própria sociedade, e é aí que está o perigo político. É de se lamentar que a palavra expoliação tenha conotações ofensivas. Tentei em vão encontrar outra, pois eu não desejaria, em momento algum, lançar no seio de nossas dissensões uma palavra irritante. Por isso, creiam-me ou não, declaro não pretender acusar as intenções ou a moral de quem quer que seja. Eu combato uma ideia que acredito ser falsa, um sistema que me parece injusto. Uma injustiça tão independente das intenções pessoais que cada um de nós tira proveito da ideia do sistema sem o querer e sofre por causa do mesmo sem o saber. Agora, o título: 3 sistemas de expoliação. A sinceridade daqueles que abraçam o protecionismo, o socialismo e o comunismo não é aqui questionada. Qualquer escritor que quiser fazer isto deve estar agindo sob a influência do espírito político ou do medo político. Deve ser, contudo, apontado que o protecionismo, o socialismo e o comunismo são basicamente a mesma planta, em 3 estágios diferentes de seu crescimento. Tudo o que se pode dizer é que a expoliação legal é mais visível, por sua particularidade, no protecionismo e por sua universalidade, no comunismo. Conclui-se então que dos 3 sistemas, o socialismo é ainda o mais vago, o mais indeciso e, por conseguinte, o mais sincero. Mas, sincero ou não, as intenções das pessoas não estão aqui colocadas em questão. De fato, eu já disse que a expoliação legal está baseada parcialmente na filantropia, mesmo que seja na falsa filantropia. Com essa explanação, passemos agora ao exame do valor da origem e da tendência dessa aspiração popular, que pretende alcançar o bem geral pela expoliação geral, que é a ideia do comunismo. Próximo título: a lei é força. Se a lei organiza a justiça, os socialistas perguntam por que a lei não organiza também o trabalho, a educação e a religião. Por que a lei não é usada com tais propósitos? Porque ela não poderia organizar o trabalho, a educação e a religião sem desorganizar a justiça. Devemos lembrar de que a lei é força e, por conseguinte, seu domínio não pode estender-se além do legítimo campo de ação da força. Quando a lei e a força mantêm um homem dentro da justiça, não lhe impõem nada mais que uma simples negação. Não lhe impõem senão a abstenção de prejudicar outrem. Não violam sua personalidade, sua liberdade nem sua propriedade. Elas somente salvaguardam a personalidade, a liberdade e a propriedade dos demais. Mantêm-se na defensiva puramente e defendem a igualdade de direitos para todos. Próximo título: a lei é um conceito negativo. A lei e a força realizam uma missão cuja inocuidade é evidente,
a utilidade palpável e a legitimidade indiscutível. Isso é tão verdadeiro que um dos meus amigos me fez observar que a finalidade da lei é fazer reinar a justiça, o que, a rigor, não é bem exato. Seria melhor dizer-lhe que a finalidade da lei é impedir a injustiça de reinar. E aí que vem, né, a definição negativa da lei. E isso nos remete, claro, ao chamado justnaturalismo. Com efeito, não é a justiça que tem uma existência própria, mas a injustiça. Uma resulta da ausência da outra. Mas quando a lei, por intermédio do seu agente necessário, a força, impõe um modo de trabalho, um método ou uma matéria de ensino, uma fé religiosa ou um credo, não é mais negativamente, mas positivamente que ela age sobre os homens. Ela substitui a vontade do legislador por sua própria vontade, a iniciativa do legislador por sua própria iniciativa. Quando isto acontece, as pessoas não têm mais que se consultar, que comparar, que prever. A lei faz tudo por elas. A inteligência torna-se para elas um móvel inútil. Elas deixam de ser gente, perdem sua totalidade, sua liberdade, sua propriedade. Tente-se imaginar uma forma de trabalho imposta pela força que não atinja a liberdade. Uma transmissão de riqueza imposta pela força que não seja uma violação de propriedade. Se imaginar isto for impossível, deve-se reconhecer que a lei não pode organizar o trabalho e a indústria sem organizar a injustiça. Segue aí agora com o título A Abordagem Política. Quando um político dentro do seu escritório observa a sociedade, ele se surpreende com o espetáculo de desigualdade que se apresenta diante dos seus olhos. Ele deplora os sofrimentos que são enormes para grande número de nossos irmãos. Sofrimentos tornados mais entristecedores ainda pelo contraste com o luxo e a opulência. Talvez este político devesse perguntar se um tal estado de coisas na sociedade não tem por origem antigas espoliações causadas por conquistas e também por novas espoliações causadas pela lei. Ele deveria talvez considerar a seguinte proposição: se os homens aspiram ao bem-estar e à perfeição, o reinado da justiça não seria suficiente para produzir os maiores esforços em busca do progresso e da maior igualdade possível, compatíveis com a responsabilidade individual que Deus estabeleceu para que virtudes e vícios tenham para cada um sua justa consequência? Mas político nem pensa nisso. Seu pensamento está voltado para as organizações, as combinações e arranjos legais ou aparentemente legais. Ele procura remediar o mal aumentando e perpetuando a verdadeira causa desse mal em primeiro lugar, a expoliação legal. A gente já viu aquela ideia segundo a qual sempre que o governo se mete a tentar resolver um problema, ele acaba piorando o problema. E aí, se você vai fazer uma análise profunda, quem causou o problema que ele está tentando resolver foi ele mesmo. Já vimos que a justiça é um conceito negativo. Haverá, porventura, alguma dessas ações legais positivas que não contenha o princípio da expoliação? Próximo título, a lei e a caridade. Disse: há pessoas que carecem de dinheiro e se apela para a lei. Mas a lei não é uma teta que se enche por si mesma de leite e cujas veias podem ser supridas em alguma fonte fora da sociedade. Nada entra no tesouro público em benefício de um cidadão ou de uma classe sem que outros cidadãos e outras classes tenham sido forçados a contribuir para tal. Se cada um retirar do tesouro a quantia com a qual houver contribuído, neste caso a lei não será expoliadora. Porém, não estará fazendo nada para aqueles que não têm riqueza. A lei só será um instrumento promotor de igualdade se tirar de algumas pessoas para outras pessoas. E neste momento, ela se torna instrumento de expoliação. Quantas vezes nós já não tivemos essa sensação de que os impostos que nós pagamos não nos são devolvidos na mesma medida em que pagamos? Alguma coisa de errado parece estar acontecendo aí. Sob este ponto de vista, examinem-se o protecionismo das tarifas, os subsídios,
as garantias de lucro, as garantias de trabalho, de assistência e esquemas de bem-estar social, a educação pública, o imposto progressivo, o crédito livre, o serviço público. Vai se descobrir sempre que estão baseados na espoliação legal, na injustiça organizada. Próximo item, a lei e a educação. Diz-se, há pessoas que carecem de educação e se apela para a lei. Mas a lei não é por si mesma uma tocha de saber que brilha e lança sua luz em várias direções. A lei se estende sobre uma sociedade na qual há homens que sabem e outros que não sabem, cidadãos que necessitam aprender e outros que estão dispostos a ensinar. Nesse assunto de educação, a lei só tem duas alternativas: ou deixar acontecer livremente o processo de ensino-aprendizagem sem usar a força, ou forçar a vontade dos homens neste sentido, tirando de alguns o necessário para pagar os professores que o governo indicar para ensinar gratuitamente a quem necessitar. Mas neste segundo caso, a lei fere a liberdade e a propriedade através da expoliação legal. Vemos aí a diferença clara entre a educação liberal e a educação coercitiva. Sobre isso, vale a pena aqui indicar o livro Educação Livre e Obrigatória, de Muriel Rothbard. A lei e a moralidade. Disse, há pessoas que carecem de moralidade e de religião e se apela para a lei, mas a lei é força. E por acaso há necessidade de salientar o quanto é violento e infrutífero usar a força em assuntos de moralidade e de religião? Parece que os socialistas, apesar das complacências que têm para consigo mesmos, não podem deixar de perceber a monstruosa expoliação legal que resulta de tais sistemas e tais esforços. Mas o que fazem os socialistas? Eles habitualmente disfarçam esta expoliação diante dos olhos de todos e dos seus próprios, usando para ela nomes sedutores tais como fraternidade, solidariedade, organização e associação, e nos lançam no rosto que somos individualistas. É a velha falsa filantropia. Mas garantimos aos socialistas que repudiamos somente a organização forçada, jamais a natural. Repudiamos as formas de associação que nos pretendem impor, jamais a livre associação. Repudiamos a fraternidade forçada, não a fraternidade verdadeira. Repudiamos a solidariedade artificial, que não consegue outra coisa senão impedir as pessoas de assumirem suas responsabilidades individualmente. Não repudiamos a solidariedade natural que existe nos homens graças à providência. Próximo item, uma confusão de termos. O socialismo, como as velhas ideias de onde emana, confunde a distinção entre governo e sociedade. Como resultado disto, cada vez que nos opomos a algo que o governo queira fazer, os socialistas concluem que estamos fazendo oposição à sociedade. Quem nunca viu isso acontecendo por aí, hein? Você critica alguma coisa que o governo faz, você critica alguma estrutura governamental, alguma estrutura estatal, e as pessoas acham que você está se opondo à sociedade, que você quer destruir a sociedade ou coisa parecida. Se desaprovamos o atual sistema de educação, os socialistas dizem que nos opomos a qualquer sistema de educação. Se desaprovamos o atual estágio em que se encontram as questões sobre religião, os socialistas concluem que não queremos nenhuma religião. Se desaprovamos o sistema de igualdade imposto pelo Estado, eles concluem que somos contra a igualdade, e assim por diante. É como se os socialistas nos acusassem de não querer que as pessoas se alimentem, porque recusamos a cultura do trigo feita pelo Estado. Próximo subtítulo, a influência dos escritores socialistas. Como foi possível prevalecer no mundo político a curiosa ideia de fazer decorrer da lei o que nela não está? O bem, a riqueza, a ciência e a religião, que, num sentido positivo, constituem a prosperidade. Será isto uma consequência da influência de nossos escritores modernos nos negócios públicos? Presentemente, os escritores, especialmente aqueles da escola de pensamento socialista, fundamentam suas diversas teorias numa hipótese comum. Eles dividem a espécie humana em dois grupos:
As pessoas em geral, excetuando-se o escritor, formam o primeiro grupo. O escritor sozinho forma o segundo e mais importante grupo. Certamente, esta é a ideia mais estranha e mais presunçosa que possa ter saído de um cérebro humano. Paralaxe cognitiva pura. Com efeito, esses autores modernos começam por supor que as pessoas não trazem em si nenhuma motivação para agir, nenhum meio de discernimento. Pensam que as pessoas são desprovidas de espírito de iniciativa, que são matéria inerte, moléculas passivas, átomos sem espontaneidade, em suma, vegetais indiferentes à sua própria forma de existência. Menos eles mesmos. Eles são os arautos da verdade, eles estão iluminados pela verdade, enquanto ninguém sabe de nada, ninguém tem condições de agir, de reagir, de fazer absolutamente nada. Pensam que as pessoas são suscetíveis de adotar, por influência da vontade das mãos de outrem, uma quantidade infinita de formas mais ou menos simétricas, artísticas e acabadas. Além disso, nenhum desses autores hesita em imaginar que ele próprio, sob os nomes de organizador, revelador, legislador ou fundador, é esta vontade e esta mão, esta força motivadora universal, este poder criativo cuja sublime missão é reunir em sociedade esses materiais dispersos que são os homens. Esses autores socialistas olham para as pessoas da mesma maneira que o jardineiro olha para as suas árvores. Assim como o jardineiro dá caprichosamente às árvores a forma de pirâmides, guarda-sol, cubos, vasos, leques e outras coisas, da mesma forma procede o escritor socialista. Segundo sua fantasia, ele talha os seres humanos, dividindo-os em grupos, séries, centros, subcentros, alvéolos, ateliês sociais e outras variações. E tal qual o jardineiro, que necessita de machados, serras, podadeiras e tesouras para moldar suas árvores, cada socialista precisa de força para moldar os seres humanos, o que ele somente encontra na lei. Com efeito, ele inventa a lei das tarifas aduaneiras, dos impostos, da assistência social e das escolas. Pode saber que o Lenin seguiu exatamente isso aqui, lá após a Revolução Bolchevique de 1917. Os socialistas desejam desempenhar o papel de Deus. É um novo subtítulo e já é então o penúltimo subtítulo do vídeo de hoje. Nós estamos na parte 3 da leitura e em breve damos seguimento a esta leitura nesta edição, onde nós temos aí 57 páginas. Os socialistas consideram a humanidade como matéria para combinações sociais. E isto é tão verdade que, se porventura os socialistas tiveram alguma dúvida a respeito do sucesso dessas combinações, eles pedirão que uma pequena parte da humanidade seja considerada matéria para experiência. Sabemos o quanto é popular entre eles a ideia de experimentar todos os sistemas, e um líder socialista, seguindo sua fantasia, pediu seriamente à Assembleia Constituinte que lhe concedesse um pequeno distrito, com todos os seus habitantes, para desenvolver sua experiência. Assim procede todo inventor que fabrica sua máquina em tamanho pequeno antes de fazê-la em tamanho grande. Do mesmo modo, o químico sacrifica alguns reagentes e o agricultor algumas sementes e um pedaço do campo que usou para experimentar uma ideia. Mas que diferença incomensurável existe entre o jardineiro e suas árvores, entre o inventor e sua máquina, entre o químico e seus reagentes, entre o agricultor e suas sementes? O socialista pensa, de boa fé, que a mesma diferença os separa da humanidade. Não é de se espantar que os escritores do século XIX considerem a sociedade como uma criação artificial saída do gênio do legislador. Esta ideia, fruto da educação clássica, dominou todos os pensadores, todos os grandes escritores do nosso país. Todos viram entre a humanidade e o legislador as mesmas relações que existem entre a argila e o oleiro. E ainda mais, mesmo quando eles aceitaram reconhecer que no coração do homem existe um princípio de ação e no intelecto humano um princípio de discernimento, ainda assim consideraram esses dons de Deus como funestos.
pensaram que as pessoas, sob a influência destes dois dons, tenderiam falsamente para sua própria ruína. Apontaram como certo que, abandonada às suas próprias inclinações, a humanidade desembocaria no ateísmo em vez de na religião, na ignorância em vez de no conhecimento, na miséria em vez de na produção e na troca. E você observa, quem já teve contato com o Manifesto Comunista de Marx, ou mesmo com obras de autores da Escola de Frankfurt, que é exatamente isso aqui. Lembrando que o Bastiat escreveu em 1850. E agora o último subtítulo da parte 3 da nossa playlist de leitura da Lei. Os socialistas desprezam a humanidade. Segundo esses autores, há, na verdade, pessoas afortunadas, a quem os céus concederam o privilégio de possuírem exatamente tendências opostas para benefício deles e do resto do mundo. São eles os governantes e os legisladores. Enquanto a humanidade tende para o mal, eles, os privilegiados, tendem para o bem. Enquanto a humanidade caminha para as trevas, eles aspiram à luz. Enquanto a humanidade é levada para o vício, eles são atraídos para a virtude. E desde que tenham decidido que este deve ser o verdadeiro estado das coisas, então exigem o uso da força, a fim de poderem substituir as tendências da raça humana por suas próprias tendências. Basta abrir mais ou menos ao acaso qualquer livro de filosofia, de política ou de história, para que se veja o quanto está enraizada em nosso país essa ideia, filha dos estudos clássicos e mãe do socialismo. Em todos eles encontrar-se-á provavelmente a ideia de que a humanidade é uma matéria inerte, que recebe a vida, a organização, a moralidade e a prosperidade do poder do Estado. Ou então, o que é ainda pior, que a humanidade por si própria tende para a degeneração e só pode ser contida nessa corrida para baixo pela misteriosa mão do legislador. Por toda parte, o pensamento clássico convencional nos mostra por trás da sociedade passiva um poder oculto que, sob os nomes da lei, legislador ou designado apenas de uma forma indeterminada, move a humanidade, a anima, a enriquece e a moraliza. Muito bem, pessoal, terminamos aqui, estamos na página 31 e voltamos em breve com mais um vídeo dando seguimento à leitura comentada do livro A Lei. Valeu, até o próximo vídeo.